Boa noite aos irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês aqui. Nós estamos hoje no segundo dia da nossa semana de oração e gostaria agora de ter aqui com vocês um momento especial de oração. A semana é voltada para isso e nós estamos aqui com o objetivo de alcançar o trono da graça de Deus e recebermos o poder dele, a força dele, para mudar nossa vida, para nos fortalecer e para apresentar ao Senhor problemas, causas, pessoas que nós estamos hoje aqui representando e às vezes situações que não temos soluções, pedidos especiais. Nós teremos sempre um momento voltado para isso aqui durante toda a semana. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. E para um rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir o meu pastor, em sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. E habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor.
Nós estamos já no segundo dia da nossa semana de oração e, pelo que eu estou vendo, parece que o tempo vai passar rápido, né? Diz que tudo que é bom dura pouco, não é mesmo? Nós já estamos no início de mais uma semana nova. Eu espero que, juntamente com as bênçãos espirituais dessa semana que nós estamos vindo aqui buscar, vocês também possam receber as demais bênçãos que Jesus quer entregar a cada um de vocês, a todas as famílias aqui durante essa semana. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo 45 em diante. Mateus 27, versículo 45 em diante. Esse texto vai ser o texto base hoje aqui da mensagem dessa noite. Nós vamos ler aqui esse texto, Mateus 27, versículo 45 em diante. Mateus 27, versículo 45 em diante. O texto da palavra de Deus diz assim: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra, e por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e, tendo-a embebido de vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, e eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Feche seus olhos nesse momento. Vamos mais uma vez pedir aqui a iluminação do Senhor para entendermos a palavra que lemos agora. Pai querido, nós temos aqui a sua palavra aberta diante de nós. Palavra que narra a morte de Jesus, palavra que fala sobre a entrega do Senhor e sobre tudo aquilo que essa entrega causa e realiza em nossa vida. Pedimos que o Teu Espírito Santo agora desça sobre nós, Senhor. Que Ele venha estar aqui presente conosco, que retire de nossa mente todo véu, que tire todo impedimento, todo obstáculo que possa interferir na nossa compreensão da verdade da Sua palavra que queremos ouvir aqui. Nos abençoe, Senhor, e que Teu Espírito Santo toque nosso coração. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus, irmãos, aqui nesse texto, fala que no momento em que Cristo morre na cruz, simultaneamente, ao mesmo tempo, uma coisa que acontece é que quando Cristo ele tomba a sua cabeça na cruz do Calvário, lá em Jerusalém, dentro de Jerusalém, do templo, o véu se rasga de alto a baixo. Há aqui uma manifestação na natureza, quando ele morre, e o véu se rasga de alto a baixo, misteriosamente. Para quem não está afeito à história bíblica, para quem não conhece, para quem não tem um pouco de conhecimento ali da cultura bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, essa expressão parece até um pouco que desconectada do que acontece ali na cruz do Calvário. Parece que não há muita ligação entre o véu do templo e a morte de Jesus. Até porque Jesus ele está morrendo outdoors, fora das portas da cidade. Ele está morrendo fora do confinamento dos espaços religiosos. Cristo está ali no local de execução. Ele é levado para fora da cidade, pregado numa cruz para morrer entre criminosos. E é ali que ele está morrendo. Ele foi julgado pela religião, ele foi condenado pela religião. Esse julgamento foi sacramentado pelo Estado romano e agora ele é levado para fora da cidade e é colocado ali para morrer. Mas diz a palavra de Deus que no momento que ele expira, quando ele entrega o seu espírito, quando ele morre,
quando ele articula as suas últimas palavras, quando as suas últimas frases ali são verbalizadas, no momento que ele entrega o seu espírito ao Pai, uma cortina enorme, espessa, densa, lá do santuário, ela se rasga, ela se parte, ela se divide, deixando à mostra ali um local, um ambiente, um compartimento até então inacessível às pessoas. Para se entender isso daqui, eu sei que os irmãos já estudaram e conhecem, já ouviram falar sobre o santuário várias vezes. Isso é uma marca característica aqui da nossa igreja, da nossa compreensão doutrinária, bíblica. Para nós é um pouco mais fácil compreender o significado daquilo que acontece aqui quando Cristo morre. Quando nós vemos a história do santuário na Bíblia, nós vemos que Deus ele passa todos os detalhes, a Moisés, como devia se construir aquele tabernáculo. Primeiro uma tenda no deserto, devido à situação ali nômade do povo de Israel quando sai do Egito. Depois, futuramente, um templo construído por Salomão, depois destruído, depois reconstruído. E depois o templo é ampliado, embelezado ali pelo rei Herodes. E por volta do ano 70 da nossa era, o templo completamente destruído. Para quem conhece essa história, sabe que quando Deus passa as instruções para Moisés construir esse tabernáculo, essas instruções são de um detalhe tamanho, e nós lemos na Bíblia as especificações, até o tipo de material usado, a maneira como deveria ser construído, o tamanho, o estilo da arquitetura do santuário, tudo descrito por Deus. E esses detalhes vão ao ponto de dizer que entre um compartimento interno do santuário, chamado Lugar Santo, e um outro compartimento chamado Santo dos Santos, deveria haver uma cortina ali, separando esses dois lugares. O primeiro compartimento, a primeira sala desse templo, desse santuário, chamado Lugar Santo, era um lugar onde algumas pessoas podiam entrar. Não era um local completamente proibido. Era proibido para o povo comum, mas era um local permitido para toda a classe sacerdotal. Os sacerdotes podiam entrar lá. Eles tinham acesso ali. E para lá eles iam todos os dias ministrando aqueles ritos, ministrando a intercessão pelo povo, pelas pessoas que iriam buscar ali o perdão dos seus pecados, que iriam ter ali, reavivar o seu contato com Deus. Ali naquela primeira sala. Mas além daquela outra cortina, daquela cortina que separava esses dois compartimentos, ninguém podia entrar. Aquele era um local proibido. Aquele era um local fechado. Aquele era um local completamente vedado. Lá não havia nenhuma possibilidade de um homem entrar ali quando quisesse. Apenas um dia no ano. Somente um dia. Chamado Yom Kippur. Dia da expiação, o dia do perdão. Somente um dia no ano, o sumo sacerdote, somente ele poderia entrar. E não entrava ali sem sangue. Ele tinha que entrar com sangue nas mãos. Uma morte tinha que acontecer. Um sacrifício tinha que ser realizado para que ele pudesse entrar ali naquele local. E mesmo assim, quando ele entrava com toda a reverência e carregando aquele seu turíbulo nas mãos, cheio de incenso, ele colocava primeiro o seu incensário sem levantar os seus olhos para aquele local. Porque ele estava consciente que ali ele estava na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele entrava naquele local, e ali naquele lugar, no Santo dos Santos, o lugar mais santo do santuário, havia a Arca da Aliança. No primeiro compartimento, os irmãos aqui se lembram, havia um candelabro com 7 braços, chamado menorá. Depois ali você tinha uma mesa com 12 pães, pães da proposição, pães da presença, como é chamado algumas vezes na Bíblia, os pães que ficavam ali, representando cada pão, uma tribo de Israel. Um altar que ficava no lugar santo. Esse altar, na carta de Paulo aos Hebreus, ele diz que ele pertencia ao Santo dos Santos, é o que ele diz, mas tecnicamente pertencia ao Santo dos Santos, porque ele ficava no lugar santo, porque ele representava a intercessão, as orações do povo. E ele não poderia ficar no local mais sagrado ali, inacessível. Ele tinha que ficar do lado onde os sacerdotes tinham acesso a ele. Mas aquele incenso subia e penetrava aquele local proibido, sagrado, onde Deus estava. Esse altar ficava na frente da cortina. E além daquela cortina, a Arca da Aliança, uma caixa de madeira coberta de ouro por dentro e por fora, que continha dentro dela as 2 tábuas da lei, que Deus escreveu e entregou a Moisés. Dentro da arca, além das tábuas da lei, a vara de Arão que florescera, misteriosamente, sem motivo nenhum para florescer, como uma manifestação do poder de um Deus que ama a vida, e a ressurreição dela. Ali a vara, um pote de maná com que o povo de Israel havia sido alimentado no deserto, por 40 anos ali. E por cima daquela caixa de madeira, coberta de ouro, uma tampa chamada propiciatório, a tampa, a cobertura ali,
literalmente chamada cobertura, o nome daquela tampa, com 2 querubins, 2 anjos da glória, feitos ali de ouro, voltados com seus rostos ali para a tampa da arca, um de frente para o outro. E ali entre eles, uma luz misteriosa brilhava. E essa luz era a Shekhinah, que era a manifestação visível da glória do Deus invisível no seu santuário. E assim era o tabernáculo. E ninguém podia entrar lá. Esse lugar era proibido. Deus não estava acessível aos homens. Essa era a mensagem. O máximo que se podia estar perto de Deus era um dia, no dia da expiação, no Yom Kippur, e isso com sangue nas mãos. E só o sumo sacerdote podia entrar lá. Mas agora, aqui na cruz do Calvário, irmãos, quando Cristo morre, aqui na cruz do Calvário, quando todas essas imagens, toda essa liturgia, todo esse ritual do santuário, todos esses detalhes encontram ali a sua manifestação real, concreta. Agora, quando toda aquela simbologia, todas aquelas figuras que foram colocadas por Deus para engravidar, para gestar a mente humana com as imagens do que era sagrado, encontram em Jesus a sua realidade última, quando Ele agora se oferece na cruz como o Cordeiro de Deus, para tirar os pecados do mundo, quando Ele agora se oferece como sacrifício, e quando Ele assume para Ele o papel de ser o sacerdote desse novo sistema agora, que Ele estava inaugurando com a sua morte ali. Agora, nesse momento, quando o tipo encontra o antítipo, e quando essas duas realidades se encontram, e quando a verdade agora, quando a imagem ela supera a sombra, quando aquilo que Deus de fato inaugura é superior àquele ritual passado, aquele ritual sem resultados efetivos na vida das pessoas, quando esses dois sistemas se encontram, quando Cristo morre na cruz, o véu do santuário se rasga de alto a baixo, dizendo, em outras palavras, que Deus agora está aberto, a porta está aberta, a fobia de Deus acabou, o medo do divino foi embora, aquele mistério todo passou, Deus está aberto a visitas. Pode entrar, não precisa ter medo não. Eu estou aqui disponível para vocês. Pode vir. O preço foi pago. Pode chegar. Se tem uma lição, meus irmãos, que essa verdade aqui do santuário ensina, e esse detalhe aqui do véu rasgado ensina para a gente hoje, e se é uma verdade que eu gostaria que vocês carregassem no coração, que Jesus, quando morre na cruz do Calvário, quando sela ali a sua parte na aliança por nós, quando o véu se rasga, ele estava querendo dizer que com o véu rasgado, acabou todos os fossos, todas as separações, todos os passadiços, tudo aquilo que a religião coloca como sendo acesso para Deus. Não há agora mais sumo pontífice entre Deus e o homem. O único sumo pontífice é Jesus Cristo. O único sumo fazedor de pontes, né, que é o pontífice, é Jesus Cristo. Não há mais nenhum intermediário, somente Ele. E essa é uma verdade importante, meus irmãos, porque eu não sou sacerdote de ninguém, pastor não é sacerdote de ninguém, eu não sou representante entre Deus e as pessoas a Deus, não, nós somos ministros do Senhor, há funções diferentes. Pastor não são todos somos ministros, de acordo com o que a Bíblia ensina. Alguns são pastores, com uma outra função, com a função de preparar o corpo de Cristo para a obra do ministério. Essa é a função do pastor. Mas o sacerdote, o representante, o ministro por excelência, o sumo pontífice, desse momento para frente é Jesus. E meus irmãos, isso que acontece aqui, esse fato da morte de Cristo, esse momento é assinalado com manifestações tremendas aqui da natureza. E esse episódio reverbera de uma maneira tão poderosa na natureza, que diz aqui o texto que há contorções nos intestinos do planeta. A terra treme, a terra se fende, as rochas se quebram, se partem, há um terremoto tremendo. E ao mesmo tempo que o véu é rasgado lá no santuário, que tudo aquilo está acontecendo, a maior prova de que um novo agora uma nova realidade começa, de que Jesus está abrindo um caminho até antes inacessível ao homem, é que o centurião, que está colocado aos pés da cruz, aquele homem ali, que é o capitão da PM, né, que está ali, vivendo uma rotina miserável, desgraçada, aquele homem recebeu uma ordem do seu comandante, vai lá, mata esse homem, executa aqui essa pessoa, e vivia naquele dia a dia miserável de executar e matar de morte. Aquele homem ali, quando ele contempla o crucificado do meio, ele olha para a cruz, e de repente ele recebe uma revelação.
O véu se rasga lá no santuário, mas se rasga aqui, ó, na mente daquele homem. Ele olha aquele crucificado do meio e o PM, né, o soldado, agora ele vira teólogo. Ele diz: esse verdadeiramente era quem? Filho de Deus. É o que ele diz. Tudo muda. E eu creio, meus irmãos, que um episódio de uma grandeza tamanha como essa, que causa ali no momento do seu acontecimento reações na natureza e na vida de pessoas, do pagão ali aos pés da cruz, eu acredito que isso tem lições tremendas, extraordinárias, maravilhosas para nós hoje, para a nossa vida hoje. Existem várias lições que você pode extrair aqui disso, dessa mensagem, mas eu gostaria de compartilhar alguma delas com vocês aqui, pelo menos 3 delas hoje aqui nessa noite. A primeira delas que nós aprendemos, primeira lição que nós podemos aprender para a nossa vida, desse episódio, dessa lição do véu rasgado, simultaneamente ali na morte de Jesus. A primeira lição que você pode guardar no seu coração é que naquela cruz, quando Cristo morre, Ele estava eliminando, rasgando, separando, tirando, não é? Todo o véu que o pecado e a culpa colocaram entre nós e Deus. Não era só o pecado, não é só as minhas aberrações, não foram só as minhas tortuosidades, minhas depravações, meu sentimento de inadequação, nada disso apenas que colocou aquele véu ali, mas também meu sentimento de culpa, o medo de Deus, a fobia do sagrado, a ideia de que eu não sou adequado para estar na presença dEle, um sentimento de rejeição, um sentimento de reprovação da parte de Deus, tudo isso colocou aquele véu entre nós e Deus. E eu era e sou ainda inadequado, alienado de Deus, separado dele. Nós somos assim. Mas quando Cristo morre, Ele rasga aquilo. E quando Ele rasga aquilo, Ele diz, em outras palavras, que toda essa nossa depravação, essa tortuosidade, toda essa miséria que nós vivemos, toda essa inadequação, essa alienação de Deus, Ele puxa, Ele sorve para Ele, Ele chupa esse veneno, essa angústia, essa maldição sobre Ele, Ele carrega nele aquilo, para mostrar para mim e para você, que não apenas agora eu tenho um caminho vivo, aberto em direção a Deus, que não apenas agora Deus está acessível, como eu também sou amado, desejado e buscado por Ele. E essa obsessão divina, esse desejo, essa vontade de Deus de nos buscar, de estar atrás de nós, de nos querer ter de volta, ter junto dEle, é que nos ensina que nós somos amados no Senhor. Tem gente que não se sente querida e aceita por Deus. Tem gente que vive ainda hoje colocando entre o seu relacionamento com Deus esse véu, essa realidade. É por isso que quando Paulo fala lá na carta que ele escreve aos Coríntios, falando sobre o relacionamento com Deus, ele cita um outro episódio da Bíblia, o véu que Moisés colocava no rosto, não é? Quando ele desceu do Monte Sinai com o rosto em glória. Mas ele usa ali uma expressão que me toca o coração quando eu leio aquilo. Ele diz que hoje, ainda hoje, ele falando dos judeus que não aceitavam ali a mensagem de Jesus, quando eles leem a lei, o véu está sobre eles. Mas ele diz, mas quando um deles se converte, o véu é retirado. E agora nós, com a cara descoberta, contemplamos a glória do Senhor face a face, como que por um espelho, ele fala, sendo transformados de glória em glória pelo poder do Espírito do Senhor. É o que ele diz. Sem véu, sem culpa, sem medo, sem esse sentimento de não ser aceito, não ser desejado, não ser querido por Deus. A primeira lição que esse véu rasgado nos ensina é isso. Pode vir, Deus está aberto a visitas, Deus quer te receber e você é desejado por Ele, mais do que você pode imaginar. Deus quer a sua presença, apesar de, em detrimento do que você possa colocar ali. Você é querido por Deus, e há uma verdadeira obsessão por Deus em ter você do lado dEle. E esse véu rasgado mostra isso. A primeira lição. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que com a morte de Jesus na cruz e com esse véu rasgado, Ele lança uma âncora lá no céu, não apenas com a sua morte, mas também com a sua ressurreição e com o seu ministério agora, como nosso sacerdote lá no céu. Ele lança uma âncora ali na terra firme, no solo da salvação eterna, através dessa arrebentação intransponível entre nós e Deus que esse véu representava. E essa é a segunda lição que nós aprendemos aqui. E eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias num outro texto que nós vamos ler agora. Hebreus capítulo 6. Hebreus
capítulo 6, versículos 18 e 19. Hebreus, capítulo 6, versículos 18 e 19. Esse texto aqui de Hebreus nos diz que, através da morte de Jesus e do seu ministério lá no céu, nós temos uma âncora que é colocada lá, que nos dá uma garantia daquilo que nós não tínhamos antes. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19, na nossa Bíblia aqui, diz o seguinte. Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19, diz assim: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que o Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui Paulo nos diz que lá no céu agora, como meu representante, como seu representante, Jesus ele colocou uma âncora que está ali, enganchada, presa no trono de Deus. E colocou essa corda do lado de cá na tua mão. De modo que nós estamos aqui. Entre nós e ele existe ainda essa arrebentação, né? As ondas, o mar está bravo, agitado, mas nós aqui alcançamos o refúgio, é o que Paulo diz. Nós já corremos para o refúgio. E nós já lançamos mão dessa esperança que foi proposta. Isso aqui é uma segurança tremenda, meus irmãos, de salvação que nos dá. Uma vez eu vi uma história, eu li, né, faz um tempinho já isso daí, já tem algum tempo já. Aquele piloto alemão, né, o Schumacher, ele veio aqui passar férias aqui no Brasil numa época, e ele estava ali no litoral, lá na Bahia, né, naquele litoral ali, naquela região bonita, e estava praticando pesca submarina ali com os amigos ali, o pessoal dele que estava junto com ele, e aconteceu ali uma situação inusitada. Enquanto eles estavam embaixo ali, nadando, pescando, que ele nadou por cerca de 1 hora para poder alcançar o barco, ele não estava muito longe deles, mas a força do mar começava a levar cada vez para mais longe aquele barco, e eles naquele desespero. E ele falou que foi a maior sensação de morte que ele teve na vida, mais do que dentro de um carro de Fórmula 1, ele disse isso, porque a âncora não estava firme, não estava colocada em solo firme. E essa imagem aqui que o texto nos diz é exatamente isso, a âncora firmada lá. Eu estou aqui, mas Jesus pegou aquela âncora, a âncora quando ele morre na cruz, e agora se torna meu sacerdote no céu. O fato dele estar lá agora, intercedendo por mim na presença de Deus, sendo meu sacerdote, sendo meu representante, é uma garantia tremenda de salvação para mim. Ele coloca essa corda na minha mão aqui agora, e lá em cima ele engancha essa âncora no trono de Deus. Você está aqui, mas você está firme. Segura aqui que a certeza da salvação é sua. E quando fala de certeza de salvação, é uma coisa assim que a gente não consegue lidar direito com esse sentimento, né? Tem gente que acha que é presunção demais o ser humano falar que está salvo. Não é mesmo? Vou perguntar, que vocês respondem, tá? Mas quantos têm certeza de salvação? Eu sei que poucos vão levantar a mão. Muita gente não tem certeza da salvação. E se alguém levanta e fala, eu tenho, a gente fala, nossa, mas que camarada mais orgulhoso é esse, né? Que presunção, como é que pode ter certeza da salvação? O que esse texto fala aqui é que natural para o cristão é ter certeza dela. Porque Cristo, Ele colocou essa âncora com o seu ministério, com o véu que Ele rasgou aqui, com esse acesso a Deus, Ele deu essa certeza para mim. Eu estou aqui no meio dessa dificuldade tremenda, e vocês estão vivendo essa dificuldade aqui, do lado de cá. Mas eu tenho a corda, já corri para o refúgio, na minha mão. A garantia está comigo, a certeza é nossa da salvação. E, gente, eu sei que vocês já encontraram pessoas assim, às vezes você pode estar vivendo uma realidade assim hoje, de não ter certeza do seu futuro eterno, da sua salvação, da sua garantia. Tem muita gente hoje em dia, hoje eu estou salvo. Aí você encontra o camarada uma semana depois, e aí, como é que você está? Ah, hoje eu estou mal, ora por mim. Está difícil, eu briguei com a minha esposa, briguei com meu marido, então a vida está uma catástrofe, eu não sinto mais a salvação, estou me distanciando de Deus. Aí uma semana depois, um tempinho depois, e aí, como é que você está? Hoje eu estou bem, eu voltei de uma programação, esse fim de semana foi uma bênção. Jesus, Ele visitou a minha vida, eu tenho certeza da minha salvação. E aí passa um tempo seguinte, não, hoje eu não estou. E aí fica aquela teologia ioiô, né? Eu estou, não estou, eu estou, não estou, hoje eu estou, amanhã eu não estou. E fica naquela.
Não é à toa que tem muita gente aí que está lotando aí as clínicas psiquiátricas, porque não adianta viver uma vida assim. E você vai continuar. Certas manifestações da religião adoecem o psiquismo humano, isso é uma realidade. Tem gente que às vezes fica pior, não é, depois que conhece e segue um caminho de uma religião do que antes. Caso que acontece assim. Porque vive esse medo, essa insegurança tremenda. Jesus, meus irmãos, Ele colocou a minha total insegurança no solo firme da salvação eterna, quando Ele enganchou essa âncora lá no céu, por cada um de nós. De modo que hoje você não precisa mais ter incerteza, medo com respeito ao seu futuro, à sua salvação. Você não precisa viver esse negócio de eu estou, eu não estou, eu estou e não estou. Deus não quer que você fique, não, eu estou. Deus quer que você seja. Não estou salvo, eu sou salvo. Essa é a certeza que Ele quer dar para cada um de nós hoje, em nome de Jesus, irmãos. Essa é a garantia que Ele quer dar. E esse ministério de Cristo é essa certeza para nós. A garantia da salvação. E essa é a lição que nós aprendemos aqui. Ele venceu e rasgou os obstáculos. Ele foi mais além e firmou a confirmação da nossa salvação eterna ali, quando Ele desenvolve o seu ministério como nosso sumo sacerdote, quando Ele rompe com tudo aquilo que causava essa separação entre nós e Deus. E a terceira e última lição que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, nessa noite, é que a morte de Cristo, ela inaugura um novo relacionamento nosso com Deus, além de um novo acesso a Ele, que antes era impedido pelo véu da religião. Em outras palavras, meus irmãos, quando Cristo morre no Calvário e rasga ali aquele véu, Ele estava acabando com a religião. Estão chocados comigo? Estão indignados com o pastor Marcelo hoje? Falar um negócio desse aqui. Ele acabou com a religião quando Ele morreu ali. Algumas vezes eu já preguei isso já nas minhas igrejas, e o pessoal pergunta para mim, mas como que você fala um negócio desse? Você não é pastor? Eu falo, sou pastor, sou adventista. Né? Creio na minha igreja, creio na verdade que a nossa igreja ensina, sei do povo remanescente, conheço tudo isso e aceito isso, e sei que é por poder de Deus que a nossa igreja existe. Mas Ele acabou com a religião, que Ele acabou. Isso foi verdade. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, acabou com isso. Eu sou adventista, irmãos, mas Deus não é. Concordam comigo? Se Deus fosse adventista no sétimo dia, Ele estaria trabalhando no mundo só há uns 160 e poucos anos atrás, né? Desde 1844 para frente. Se Ele fosse adventista. Se Deus fosse protestante, Ele estaria trabalhando no mundo há uns 500 anos, mais ou menos. Né? Apenas. Se Deus fosse católico, Ele estaria trabalhando no mundo lá há uns 1.700 anos. De 1.700 anos para cá. Porque o catolicismo romano, ele começa com Constantino ali, né? Quando ele faz aquela fusão igreja e Estado, lá no ano 331 ali, aproximadamente. Se Deus fosse cristão, Ele estaria trabalhando no mundo há uns 2.000 anos aproximadamente. E se Ele fosse judeu, há uns 4.000 anos só. Mas a Bíblia fala lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que no princípio a terra era como? Sem forma e vazia. E lá não tinha adventista, não tinha batista, não tinha Assembleia de Deus, não tinha presbiteriano, e se tivesse, seria vazia do mesmo jeito. Não ia ter nada ali também, se tivesse esse povo lá. Mas a Bíblia fala que no princípio estava quem? Deus. Deus ali. E o Espírito dele pairava sobre as águas. Não havia mais nada, era só a presença dele aqui. E quando Deus cria, quando Deus ele exerce o seu poder criador, Ele não funda uma igreja. Ele constrói um jardim. E Ele não ordena um pastor, Ele faz um homem. E Ele não coloca uma sacerdotisa ali, Ele põe uma mulher. E ali eles não estão ali formando uma denominação, eles são uma família. E é uma família aberta, não é? Vocês podem crescer, se multiplicar aí e encher a terra. E é assim que a gente vê a história se desenvolvendo. E ali daquela família a gente viu depois do que acontece, aquela desgraça toda e pecado, né? E todo mundo é expulso do jardim, e o mundo vira isso que é hoje. E ali é uma confusão só, irmão mata irmão, e o povo cresce, e aí vem a tragédia do pecado, aumentando cada vez mais, a situação aparentemente foge do controle, vem um dilúvio, e Deus salva só a família de Noé, e depois continua ali o mundo com aquela família, e depois o mundo se revolta de novo contra Deus, é a Torre de Babel, que a gente vê ali na história. Depois disso Deus chama um homem, Abraão,
que não era lá perfeito, lá muito bom, né? Mas era o melhorzinho que tinha ali naquela época, né? E ele cria em Deus, do fundo do seu coração tinha fé. E Deus chama Abraão e faz uma promessa ali para ele, faz uma aliança com ele, de começar ali com ele um novo sistema. E Abraão, com a sua família, ele passa por muitas aventuras ali no seu relacionamento com Deus. E não tinha filhos, e veio o filho Isaac, que também tinha problemas, não era um homem perfeito, mas era um homem de fé. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. O outro era caçador, era um homem de guerra, né, guerreiro, um homem rude. E o outro era mais pacato, mais de casa, né, mais malandro, né, mais ali, cheio lá do seu jeitinho, né. E Deus abençoa esse malandrinho, né, apesar dos pesares, né. Deus ali faz a sua aliança com esse homem. E o homem apanha de Deus, fica manco, né? Nós falamos ontem dele aqui, né? Fica com problema no ciático ali, o resto da vida, né? Coitado do Jacó. Mas Deus ali começa a usar a família daquele homem, seus 12 filhos que teve. E os filhos dele também não eram lá flores que se cheiram, né? Nenhum deles. Só José que escapa ali, o único ali, que salva a família. A família, o mundo entra numa época de fome tremenda, terrível, mas José é o instrumento de Deus para salvar aquela família. E o povo vai para o Egito e fica lá no Egito, viram escravos. Deus manda Moisés e tira aquele povo do cativeiro. E agora Deus começa a formar uma nação. E aquela nação, e vem juízes depois, e Deus manda profetas àquele povo. Depois vem a monarquia, vem o rei Davi. E Davi é chamado na Bíblia um homem segundo o coração de Deus, só porque o coração de Deus é misericordioso com esse homem. Por isso que ele recebe esse título ali, pela misericórdia de Deus. E Davi, da linhagem mais improvável de Davi, que é a sua união com Batseba, vem Salomão, o rei Salomão. E Salomão constrói o templo para Deus. E Salomão depois peca, se distancia do Senhor, e depois o reino se divide, e é reino do norte e reino do sul. E aqui nós lemos na história da Bíblia, que o povo de Israel e o povo de Judá tiveram reis piores que qualquer presidente que o Brasil já teve. Essa que é a verdade. Com escândalos piores que qualquer mensalão que você já ouviu aí. Coisa que deixaria qualquer Roberto Jefferson de cabelo em pé. Essa que é a verdade. Que você vê ali o que cada um deles realizava. E ali o povo vai vivendo aquela vida e vem exílio e a nação acaba e vai todo mundo embora para a Babilônia e depois eles voltam e tentam reconstruir até que num determinado momento, eis que a virgem concebe e dá à luz um filho. E esse menino nasce. E o nome dele, o nome com que ele é conhecido aqui na história humana, é Jesus, mais precisamente de Nazaré. E a Bíblia fala que esse homem anda aqui na terra fazendo bem. E faz o bem por toda parte. E quebra todas as ciladas e as cadeias do diabo com o seu ministério. E quando ele é pregado na cruz, quando ele tomba a sua cabeça na cruz, o véu do santuário se rasga. E o que ele estava querendo dizer com isso, meus irmãos? É que ele não veio aqui só para fundar uma religião. Porque religião, todo esse bojo de ritual, e com todo esse negócio de sacerdócio, e com toda a burocracia da fé, coloca muito mais impedimento, às vezes, entre nós e Deus, do que deveria ser o contrário, né? Do que ser a religação. O que ele veio colocar aqui é um relacionamento. O que ele veio fazer, aqui, quando ele morre na cruz do Calvário, não foi colocar apenas mais um sistema de coisas. Não foi colocar só mais um conjunto de faz, não faz, pode, não pode. O que ele veio fazer aqui foi colocar para cada um de nós a possibilidade de ter um relacionamento verdadeiro com o Criador. Ele veio fazer com que cada um possa viver essa experiência de viver além do véu. Experimentar essa realidade. Essa verdade, essa realidade que nós muitas vezes não experimentamos no nosso coração. Essa certeza, essa garantia de ser aceito, amado por Deus. Essa certeza absoluta, inamovível de que o sacrifício dele valeu a pena, me concedeu salvação. Esse relacionamento total com a criatura e com o Criador. É como o caso de Davi, que eu mencionei aqui. Isso aqui é um exemplo de um homem que viveu além do véu, foi Davi. Davi estava com fome, fugindo de Saul, vai até o santuário. E lá no santuário, ele com fome, ele pede ali ao sacerdote, nós temos alguma coisa para comer aqui? E o que o sacerdote mostra para ele? Olha, nós temos aqui uns pães aqui que ficam aqui dentro, mas esse pão é o pão da religião. Esse pão você não pode comer. Ele fala, me dá esse pão, eu como dele mesmo. E dou para os meus homens aqui. Porque eu sei que o Deus da religião é o Deus da vida. Me dá.
e sem medo, sem fobia de Deus, sem insegurança, ele come aquilo. E Davi sabe, tem esse relacionamento vivo com Deus. Davi recebe a arca da aliança de Deus em Jerusalém e faz aquela festa para receber a arca, né? Coloca a arca ali naquele carro de bois e feliz, alegre, convoca o povo e canta e louva, porque Deus agora está entrando lá por meio da arca na cidade de Jerusalém. Mas a festa é toda interrompida porque o Uzá coloca a mão na arca e ele é fulminado ali na hora. E Davi vê aquele homem morrendo. Davi viu aquilo acontecendo. E Davi entende, percebe que para você poder se aproximar de Deus, tem que se aproximar da maneira correta, com reverência no coração, com um sentimento certo, da maneira certa como Ele espera. Mas se você fizer isso, não precisa ter receio dEle, não precisa ter separação entre você e Ele. Se você se aproximar com o sentimento correto, da maneira certa, pode fazer uma festa para Ele. E Davi inverte tudo, né? Tira, põe a arca nos ombros dos sacerdotes agora e vai comemorando, vivendo essa presença maravilhosa. É um homem vivendo além do véu, sem medo de Deus, sem separação entre ele. As pessoas não entendem, a mulher dele critica, mas ele fala, eu estava na presença do Senhor, vivendo a presença do Senhor. Viver essa realidade. É um relacionamento ali de um homem feliz, sentindo a presença de Deus, a criatura e o Criador. É essa vida que Deus quer que você tenha. Religião, meus irmãos, não é só um conjunto de faz, não faz, pode, não pode. E muitas vezes ela tem se tornado apenas isso na nossa vida. É por isso que não tem mais força, é por isso que não tem vigor, é por isso que o Espírito Santo não realiza, não manifesta na nossa vida o que quer fazer. É por isso que a nossa vida é tão seca. E por isso que Deus é cada vez mais compartimentalizado na nossa existência, colocado só de lado. E só é lembrado em momentos de necessidade. Porque não há essa corrente, essa conexão viva entre eu e Ele. Viver além do véu é mais do que isso. É por isso que, para encerrar, quero mostrar para vocês aqui agora uma passagem da Bíblia que mostra como é a vida de alguém que vive além do véu e como Deus quer que você viva hoje, com essa certeza, com essa âncora colocada no céu. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, do verso 19 em diante. Hebreus, capítulo 10, verso 19 em diante. Aqui Paulo diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, tendo agora ousadia para entrarmos no santuário por meio dele que está lá, tendo essa ousadia para estar na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo quê? Pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando a carne de Cristo estava sendo rasgada na cruz, o véu se rasgava no santuário. E aqui um correspondente. O que acontece com a carne dele acontece com o véu. E quando ele rasga esse caminho, agora ele é constituído como o sacerdote da casa de Deus. E olha o que diz aqui: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos de que maneira? O que diz aí na sua Bíblia? Nos aproximemos. Qual que é o requisito para você agora poder viver essa novidade de vida? Qual a primeira coisa? Eu tenho que me aproximar de que maneira? Com sincero coração. Com coração sincero. E o que mais? Em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. E ele diz aqui agora, guardemos firme a confissão da esperança. Qual que é a confissão da sua esperança? Onde é que está a âncora da sua vida? Está do lado de cada arrebentação ou está do lado de lá? Essa que é a certeza que a gente tem que ter. Guardemos firme a confissão da nossa esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E agora, ele diz o seguinte: quem vive essa vida além do véu, tem uma maneira diferente de viver os seus relacionamentos. Ele fala assim: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quem vive essa vida, ciente de que está na presença de Deus constantemente, que tem o agrado, que é amado por Ele, desejado por Ele, e tem a certeza da sua salvação plantada no solo firme do que Jesus realizou por nós. Quem vive essa realidade, não vive a sua vida só voltada para o projeto mesquinho aqui da existência.
Não tem como único objetivo apenas construir a sua vidinha aqui, naquilo que pode, naquilo que vai conseguir alcançar. Mas não, ele vive uma vida de solidariedade, ele é voltado para outras pessoas. Ele vive aqui considerando uns aos outros, nos estimulando no amor e as boas obras. E uma outra coisa, e a última coisa, aquele que está salvo, que não apenas está, mas que é salvo, tem consciência de que não está sozinho nessa jornada. E tem outros companheiros também de jornada, companheiros de peregrinação aqui. E é o que diz aqui no versículo 25. Por isso, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu não estou sozinho, não sou um cavaleiro solitário. Eu tenho irmãos e irmãs junto comigo que viveram essa realidade, que experimentam essa realidade e que também estão na mesma situação, vivendo essa vida de liberdade comprada e garantida por Jesus. Essa é a vida que Deus quer que você tenha. Essa é a certeza que Deus quer que você viva no seu coração. Coloque hoje a âncora da sua vida lá no solo, plantado por Jesus. Porque Ele está lá em cima agora intercedendo por cada um de vocês. Para que você tenha essa conexão viva com Ele e experimente essa certeza de salvação. Uma frase muito querida que eu gosto muito, algumas fontes atribuem essa frase a Martinho Lutero, né? Aí já vi outras pessoas atribuindo a outros pensadores, não sei direto qual que é a fonte ao certo. Mas diz assim: quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder. Essa é a certeza. Essa é a garantia. Você não está, você é salvo, amado, querido, comprado, aceito e desejado por Jesus. E Deus quer que você tenha isso no seu coração. Viva essa vida nova, além do véu, com essa certeza, com essa garantia de que o acesso está aberto. A religião, agora, é literalmente aquilo que ela deve ser: religação entre nós e Deus. Não um conjunto mero de exterioridades, mas lá existe vida, existe aceitação, existe perdão, existe provisão de Deus. A lei de Deus não é tábua da lei, mas é tábua da aliança, para aquele que crê, para aquele que acredita, para aquele que vive além do véu. Porque é assim que Deus quer que cada um de vocês aqui vivam, experimentando essa realidade, vivendo essa verdade no coração. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Essa proximidade de Jesus. Eu não sei se você tem vivido essa presença de Deus. Eu sei que você está nessa igreja hoje. Sei que muitos aqui são membros dessa igreja. Alguns são adventistas de muitos anos até. Mas perderam um pouco esse contato com o Senhor. Tenha certeza hoje.
véu foi rasgado, meu irmão. Você não precisa ter insegurança da sua salvação. Você pode viver hoje a certeza daquilo que Ele fez. Cristo não veio aqui só para te dar um pedigree espiritual, falar que você é rotulado por uma denominação. Não, mais do que isso. Ele quer que você tenha essa presença viva. Tudo aquilo que Ele ainda realiza por nós seja presente na sua vida. E você tem essa chance que hoje é renovada de viver essa proximidade com Deus. Se agarre hoje à mão que Jesus te oferece, que Ele te estende, para que você tenha a sua vida renovada. Sim, quero a Cristo bem junto estar, pela mão conseguir aportar. Você quer hoje dizer para Jesus, você quer renovar a sua vida com Ele? Você quer hoje dizer para Jesus que todos os obstáculos entre você e Ele, hoje, pela sua fé nele, podem ser removidos? Que Deus abençoe.